Olá a todos, continuando aqui com o nosso estudo de Kitzur Hanaruch, a gente está vendo as alachot de Pat Akum, um pão que foi preparado por um goi, que nossos sábios proibiram ele, e vimos que temos dois motivos, ou pela suspeita, pelo risco dele misturar aqui algum tipo de comida não kasher, essa é uma suspeita. Hoje em dia, muitos dos pães que são industrializados, eles têm tantos conservantes e tantos ingredientes extras, além da farinha, etc., que todo pão que não tenha kashrut realmente existe esse risco. E outro risco, outro ponto que Hazal e Hashashu aqui, que eles suspeitaram, é que o pão, que é uma comida tão essencial para a pessoa, ele pode gerar uma proximidade maior e gerar assimilação. Então, por isso esse pão foi proibido. Então, vamos seguir agora para Alachá Bet. Fala o que Shulchan Aruch. Im Israel shlich afilu rak etz echad letoch hatanur beseko, mutar apat velo avei pat goi. Para que esse pão seja proibido, para que ele seja definido e chamado realmente de pat akum, tem que ser que o goi assou o pão. Assou o pão significa não só colocou o pão no forno, mas também ligou o forno. De acordo com a Halachá, quando Hazal proibiram patakum, eles fizeram algumas kulot, algumas formas, alguns detalhes, para que se a pessoa fizer isso, ele tira desse pão chamado de patakum. No caso, nessa nossa Halachá, na Halachá Bet, caso o Yehudi tenha acendido o fogo, ou tenha aumentado o fogo, no caso ele traz aqui que o Yehudi colocou um pedacinho da madeira, então parte do fogo que está queimando veio através do Yehudi, foi aceso pelo Yehudi, isso já permite o pão. Mesmo que o Goi tenha preparado a massa e colocado o pão no forno, já que o Yehudi ele teve parte na preparação, parte no ato de assar o forno, certo? Tem que ser ligado ao forno, ligado a colocar o pão, ou ligado a acender o forno, não adianta preparar a massa. A massa é uma parte por si só da preparação do pão. Se o Yehudi teve parte ativa no ato de assar o pão, ou colocar ele dentro do forno, ou ligar, acender o forno, ou aumentar um pouco o fogo, aqui no caso ele jogou um pedacinho de madeira, já não tem nome de patakum, já é considerado que é um pat Israel. A gente vai ver com relação a Bishul, com relação a um goi que cozinhou, preparou uma comida, que lá realmente a gente tem diferentes costumes entre Ashkenazim e Sfaradim. Lá a gente vai ver que para Ashkenazim também acender o fogo, ou deixar um fogo aceso, que desse fogo vai ser acendido o fogo no qual se cozinham, já é suficiente. Para Sfaradim precisa que o Yehudi coloque a comida no forno, ou coloque a comida na panela, e ele próprio mexa um pouco antes do goi mexer, mas com relação ao pão, não tem diferença entre Ashkenazim e Sfaradim. Mesmo para Sfaradim, se o Yehudi acendeu o forno, isso já é chamado de Pat Israel. Alachá Gimel. Lo asru pat shel nochri, ela shel chameshet minei dagan. Quando a gente diz que tem um pat de goi, pat é como que é proibido, que um pão que foi assado por um goi é proibido, pela Hazal proibiram, é somente se é um pão que ele é amotzi, é um pão sobre o qual se faz a brachá de amotzi, é um pão feito dos 5 grãos. Mas um pão feito de outras coisas, por exemplo, aval pat kitniot, um pão feito de algum tipo de kitniot, um pão feito de arroz, farinha de arroz, ou farinha de trigo, ou algo do tipo, algo que não seja os 5 grãos sobre os quais se faz a ברכה de המוציא, אינו בכלל פת וגם אינו אסור משום בשולי גויים, דהיינו עולה על שולחן מלכים. Ele não é chamado de patakum, então se o goi preparou, por exemplo, um pão de arroz, ou um pão feito com farinha de trigo, obviamente todos os ingredientes são ksherim, mas o goi foi lá que preparou, fez a massa, assou e etc. Esse pão não é chamado de patakum, ele pode ser comido, ele não está incluso na proibição de Hazal. A proibição de Hazal é somente para pães sobre o qual se faz a motzi. Outro ponto que já levanta aqui o Shulchan Aruch, que vai ajudar a gente a entender a continuação com relação a Bishul. Outras das proibições que Hazal fizeram é Bishul Akum, um goi que cozinhou alguma coisa, mesmo que a comida seja ksherá. Aqui também Hazal proibiram, de novo pelas duas suspeitas, ou de que vai ser misturado aqui algo não kasher, ou pela proximidade e assimilação. Porém, temos dois detalhes, duas condições para que a comida seja proibida por Bishul Akum. A primeira delas, a gente vai ver mais para frente, mas já que o Kisushkan trouxe, vamos conhecê-las um pouquinho já. Bishul Akum só é proibido em uma comida que não dá para ser comida crua. Uma comida que já dá para comer ela crua, caso o goi cozinhe ela não se torna proibida por Bishul Akum. Porque já que ela já é comestível, já dá para comer ela mesmo crua, o ato de cozinhar ela não é algo significativo, não é realmente uma mudança na comida, então ela continua sendo permitida.
E outra questão ligada a Bishul Hakum é que só é proibido algo que ole al shulchan melachim, se serve na mesa dos reis, quer dizer, somente comidas importantes, comidas muito simples que não são servidas em jantares chiques, na casa de pessoas de classe alta, na casa de pessoas importantes, isso daqui não é considerado, não tem problema de Bishul Hakum. Então aqui no caso, falo que um pão feito de farinha de trigo, um pão feito de arroz, algo do tipo, ele não está incluso nem na proibição de patakum, porque ele não é feito dos 5 grãos, e também não tem a proibição de bishul hakum, porque é um pão muito simples. Obviamente isso aqui vai depender muito da época, da geração, do lugar, o que é importante, que comida é considerada importante, que comida não é considerada importante, mas aqui de forma geral eu falo que um pão feito de kitniot, um pão que não foi feito dos 5 grãos, ele não é considerado patakum. Alachá dalet. Pat panav tuchim bebeitzim, asur mishum abeitzim shalav deavelei bishul goim. Um pão que a priori ele não tem problema de patakum, digamos, certo? Um pão que está resolvido o problema de patakum, um Yehudi acendeu fogo, algo do tipo, deve-se considerar a parte, o ovo. Se colocar um ovo em cima do pão, às vezes para dar uma cor melhor ou para ficar mais gostoso, esse pão que é colocado em cima, esse ovo que é colocado em cima do pão, tem que considerar ele que talvez tenha aqui problema de bishul hakum, um bishul de um goi. Se a gente vai ter que diferenciar as alachot de patakum e de bishul hakum, por exemplo, em patakum, a gente falou que um pão que é feito por um padeiro, tem situações em que dá para dá para liberar, tem gente que libera de forma geral um pão feito pelo padeiro, mas bichula como um restaurante onde os goim cozinham, isso daqui não é permitido. Então, embora o pão seja permitido, porque esse pão é, por exemplo, o pão de um padeiro, mas se tiver misturado em cima dele um ovo, algo do tipo, esse ovo que foi cozido, assado no caso, mas ele passou por esse processo de ficar pronto, de ficar assado, de ficar cozido, ele seria proibido por bishul hakum. Então a gente tem que ter sempre na cabeça essas duas questões, a questão do patakum e do bishul hakum, a questão da preparação do pão e outras comidas. Se tem uma mistura no pão, pode ser que vai ser proibido por bishul hakum. A gente vai estudar mais à frente as alachot de bishul hakum para entender melhor, mas aqui o que o Shulchan já traz, que tem que prestar atenção, que temos duas proibições juntas e deve-se tomar cuidado. ואותם רקיקים שנאפים על ברזל ויש לחוש שנמשך הברזל באיזה שומן אסורים בכל עניין משום בליעת איסור. Traz aqui o Kitzur Shulchan Aruch, algum tipo de comida que tinha na época, algum tipo de pão ou algo do tipo, que eles preparavam isso direto na grelha, não era feito num forno ou algo do tipo, eles preparavam isso direto na grelha, no metal. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, lá tem que tomar cuidado, porque às vezes um pão que é feito no forno, geralmente os ingredientes são ingredientes simples, não tem problema nenhum, mas quando se faz isso na grelha, se faz isso em algo de metal, se passa um pouco de shuman, um pouco de gordura, alguma coisa para que evite grudar, certo? Tem gente que coloca açúcar, mas às vezes se coloca um tipo de gordura para evitar que o pão grude no metal. Então, nesse caso, deve realmente se tomar cuidado para ver que não teve nada misturado no pão. Então, sempre que a gente fala que o pão é permitido ou que a comida é permitida por bishul hakum, deve-se prestar atenção também em outras questões, nas questões de kashrut.